Oi, eu sou a Silmara, esse é o Momento da Leitura e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E estamos em clima de Copa do Mundo. Coloquei aqui atrás uma luz azul, estou de azul com as minhas unhas verdes, porque finalmente chegou este evento, que eu amo demais, que acontece de 4 em 4 anos, que eu acompanho como uma obcecada e nada melhor do que reunir essas duas coisas que eu sou obcecada, que é a Copa do Mundo e os livros. E eu estava justamente cogitando formular aí uma tag sobre essa Copa em específico, porque até então eu tinha procurado vários vídeos e eu só tinha encontrado tag da Copa passada. E aí no dia que eu fui sentar para fazer um roteiro, tentar ter alguma ideia sobre isso, eu vi e assisti o vídeo dos meninos do Quarto dos Gêmeos, que foram os que criaram essa tag aqui. Inclusive, eu vou deixar o link dos meninos aqui embaixo na descrição. O vídeo deles está incrível, porque além de responderem essa tag, eles também contam vários causos, eles falam sobre o contexto de cada uma das perguntas, e assim, eles dão muita informação, tanto dessa Copa, do que tá rolando agora, quanto também das Copas passadas. Então assim, o vídeo tá incrível, eu super recomendo depois vocês darem uma olhadinha lá no vídeo deles também. E se você também gosta dessa união, que pra mim é perfeita, já lembra de sentar o dedo no botão do like, que isso ajuda muito no engajamento do vídeo. Mesmo que você não seja tão fã de Copa do Mundo, dá uma ajudadinha aí também. Aproveita também pra se inscrever no canal, pra me acompanhar aí nas próximas leituras. Lembrando que todos os livros que eu citar no vídeo hoje tem o link de compra da Amazon aqui embaixo na descrição, se algum deles te interessar. Mas lembra que também tem o meu link geral, que você pode utilizar para comprar qualquer coisa sem ser livros, que vai me ajudar muito, porque eu ganho uma comissão sem que mude absolutamente nada no valor final da sua compra, não tem nenhum centavo a mais. Todos os recados foram dados, então bora sem mais enrolação. A primeira pergunta da tag é: Itália, um livro que te decepcionou. E aqui eu vou dar uma explicação bem breve de cada uma das perguntas, mas lá no vídeo dos meninos eles contam com detalhes todo o contexto de cada uma das perguntas. Mas aqui um resumo, é porque justamente a Itália, que tem uma grande tradição em Copas do Mundo, este ano, Copa de 2022, eles não foram nem classificados, se tornando aí, né, uma certa decepção. E um livro que eu acho que se encaixa perfeitamente nessa pergunta, que eu achei que ia dar muito bom, eu jurava que ia ser um livro 5 estrelas, favoritadíssimo, mas que acabou rolando uma certa decepção. Foi o Território Lovecraft, do Matt Ruff. E ele realmente tem uma premissa que eu achei, assim, bem interessante. Aqui envolve sociedades secretas, tem um toque de magia, fantasia, um toque de terror. Tudo isso se passando num cenário de segregação dos Estados Unidos, lá nos anos 50. Só que no final das contas, eu não achei lá aquelas coisas. Todos os personagens dessa história, eles são muito bem desenvolvidos, todos eles são pretos, né, protagonistas e tudo mais, e essa parte eu gostei bastante. Só que o principal, que era o desenvolvimento da história, que era me apresentar o que estava acontecendo e me introduzir nessa história e tal, nossa, essa parte realmente me deixou a desejar. Eu senti falta de um contexto. Parecia que as informações, elas estavam chegando e eu não sabia o que fazer com tanta informação assim, que me deu a sensação de ser uma coisa assim meio jogada. E eu tenho necessidade de que me explique as coisas, sabe? Eu não gosto que me taque assim uma informação sem me falar, né? Qual que é o contexto? Do que a gente tá falando nessa história? O negócio aqui parecia que ele falava assim, ó, aconteceu isso, isso e isso e pronto. Você que lute aí com as informações, entendeu bem? Não entendeu? Paciência. Te vira aí pra entender, então eu realmente senti falta, né, de algumas dessas explicações. Por isso que eu jurava que ia ser um livro perfeito. Essa edição aqui da Intrínseca é linda, maravilhosa, mas no final das contas eu fiquei um pouco decepcionada. Mas não é de forma alguma um livro ruim, muito pelo contrário. Para esse livro eu dei 3 estrelas e meia e realmente eu só descontei essa 1 estrela e meia, primeiro porque teve algumas partes aqui que eu achei um pouquinho arrastado, mas justamente por conta disso, né, porque eu não sabia o que é que estava acontecendo, então eu tava demorando para engrenar nessa leitura e por conta disso, né, de ter sentido falta realmente de um desenvolvimento a mais, de uma explicação a mais dessa história. E aí eu vou ficar com a série mesmo, né? Eu já comecei a assistir a série eu acho ela bem interessante, tá me agradando, eu ainda não finalizei, mas eu vou finalizar em breve. Mesmo que a série tenha várias diferenças em relação ao livro, principalmente com relação aos personagens. Então tem personagem que no livro é um homem, na série eles fizeram uma mulher, e é isso aí. A próxima pergunta da tag é catar um livro que você não sabe o porquê que tá na sua estante. E o contexto dessa pergunta é justamente porque, ao contrário da Itália, o time do Catar, ele não tem tradição nenhuma em futebol, em Copas do Mundo no geral, mas que calhou, né, de estar lá e estar jogando, porque o país é sede da Copa, mas que já começou aí perdendo, né, por 2-0. E um livro que eu não sei ainda o porquê que ele tá na minha estante,
é o 16 Luas. E aqui tem duas autoras, Margaret Stoll e Cami Garcia. E esse daqui, ele tá há muito tempo na minha estante. Essa edição aqui é de 2013 e eu não sei por que ele tá aqui. Eu não sei por que eu ainda não passei esse livro pra frente. Eu sei por que eu não li, né? Porque realmente a temática da história fazia muito mais sentido na época, porque eu tava nessa vibe adolescente. Eu li até Crepúsculo. E eu realmente gostava, né, desse tipo de fantasia, mas na época, né, eu tinha 20 anos, né? Isso já faz mais de 10 anos. Hoje em dia não é uma temática que me chama atenção, é muito difícil parar outras leituras que eu tenho mais interesse para iniciar uma leitura nessa temática. Mas ao mesmo tempo eu fico na dúvida, porque às vezes eu quero ler uma coisa assim mais leve, uma coisinha mais romântica, mais adolescente. Mas esse daqui em específico ainda não me bateu, essa vontade não, mas ele tá aqui ainda. E eu não faço ideia por que ele tá aqui na estante ainda, mas por enquanto ele vai permanecer até o dia que eu tiver certeza de que realmente não adianta, não dá mais, e aí eu mando ele pra frente. Próxima pergunta da tag é Brasil, um livro BR brasileiro que é o seu favorito. E esse ano eu conheci a escrita da maravilhosa Daniela Arbex. Esse livro aqui, por enquanto, é o meu preferido da autora. Eu acho que é um dos meus livros nacionais, né, preferidos, que é o Cova 312, da Daniela Arbex. E eu acho que eu gosto muito desse livro por conta da temática dele. Ele vai falar muito sobre a época da ditadura brasileira, a ditadura militar de 64, e a sua consequência, né, para militares e militantes daquela época, que vai focar muito na história do Milton, que foi um desses militantes. E esse militante que estava preso foi considerado na época que ele foi a óbito por conta de um suicídio. Só que até então não tinha corpo, o corpo dele nunca foi encontrado pela família e ele ficou desaparecido por anos até que, por conta dessa investigação jornalística e tudo mais, foi descoberto, né, o corpo dele nessa cova 312 e que, ao que tudo indicava, não foi um suicídio, e sim um homicídio. E esses familiares, né, eles ficaram por anos nessa pendência, né, de, cometeu suicídio, mas e aí, cadê o corpo? Então, provavelmente tinha essa sensação, né, de que, na verdade, a pessoa estava desaparecida, porque você não tem um desfecho, né, real. Eu amei demais a forma como ela utilizou aqui para apresentar esses fatos pra gente, todo o contexto histórico, político, social dessa época. E justamente, né, foi um período muito marcante na história do Brasil, então eu acho que esse livro representa muito bem essa resposta. Eu gosto bastante dos livros de não ficção nacionais. E sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou acabar recomendando, porque eu acho importante, mesmo que a gente saiba já, num geralzão, né, o contexto da época, eu acho sempre importante a gente dar uma revisitada pra gente ficar um pouquinho mais familiarizado, né, com esse tema aqui. Próxima pergunta da tag é Alemanha, um livro que te dá medo. E medo por quê, né? Porque a Alemanha, fortíssima, faz a gente ter trauma, né, até hoje, daquele bendito daquele 7-1. Só que aqui pode ser medo do livro por dois motivos, né? Na verdade, pode ser vários motivos. Ou porque você já leu o livro e realmente o livro te deixou com medinho, ou então é um livro que você não leu ainda, justamente por medo, né? Por receio, por às vezes ser o tamanho do livro, que é assustador, às vezes um livro grande, mais de 1000 páginas, ou pode ser um livro que tem uma temática que você considera um pouco mais difícil, pode ser pela complexidade do livro, né, pelo tema que às vezes você não está familiarizado, enfim, independente, né, do motivo, um livro que te proporciona medo, assim como a Alemanha, né, proporciona um medinho. E para essa pergunta eu trouxe o livro Demonologistas, Ed e Lorraine Warren, do Gerald Brittle. Esse livro aqui já tem resenha aqui no canal. Tudo que tiver resenha, link de vídeo, eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição se te interessar. Mas a questão desse livro aqui é que eu acho que ele tem um potencial de proporcionar esse medinho até para os mais céticos, que foi o meu caso lendo. Porque mesmo não dando tanta credibilidade assim, né, para as várias histórias e causos que acontecia aqui, lendo de madrugada, tudo escuro, dá um negocinho. Inclusive, lá no vídeo resenha, né, eu vou focar nas dicas que esse casal dá para justamente você não ser perturbado por nenhum tipo de entidade sobrenatural, seja de espíritos humanos ou inumanos, o que for. Que é justamente, né, a forma como é apresentado pra gente, os casos que esse casal trabalhou e como eles tinham que diferenciar, né, quando um espírito era humano ou inumano, quando tinha necessidade de um exorcismo ou não. E esse livro eu li como um livro normal de ficção. E mesmo assim, dá assim esse medinho. Então eu acho que é um livro que tem essa chance, né, esse potencial de proporcionar esse mesmo tipo de sentimento que eu tive também. Eu não acho que seja assim um livro Alemanha, sabe, poderoso, mas que pode sim proporcionar, né, uma sensaçãozinha.
Próxima pergunta da tag é Grupo da Morte, um livro com muitos protagonistas. E aqui tem o contexto, né, que Grupo da Morte na Copa é aquele grupo de 4 times em que a maioria são times fortíssimos. Inclusive, lá no vídeo dos meninos, eles dão um exemplo do grupo atual, que tem Espanha, Costa Rica, Japão e Alemanha no mesmo grupo. E um livro que eu acho que tem muito dessa vibe, que pra mim faz total sentido encaixar ele aqui, é A Guerra dos Tronos, do nosso querido Jorginho Martin. É um querido, mas que tá deixando a gente na mão, esperando aí a boa vontade dele de publicar o restante, né, de todos os livros dessa série aqui. Mas eu coloquei esse livro pra responder essa pergunta, porque justamente aqui não tem protagonismo, né, não tem protagonismo fixo. Tem vários protagonistas. E aí, quando você acha, não, esse daqui é o protagonista mais forte, esse daqui é o principal, ele vai lá e morre. Você pensa que outro protagonista é mais forte, ele vai lá e morre também. Então, assim, o cara, ele não tem pudor, ele sai matando as pessoas por aí, inclusive os protagonistas. Então, ao longo da narrativa toda, a gente vai, né, percebendo que o livro ele tem vários protagonistas, vários personagens que têm muito peso para a história, que eles são muito importantes, mas que ao mesmo tempo você não pode se apegar a nenhum deles, porque ele pode estar vivo agora, no momento seguinte, na cena seguinte, na guerra seguinte, ele pode não estar mais. Inclusive, por conta do hype da série nova, lá no meu Clube do Livro, a gente vai ler no ano que vem todos os livros dessa série. A segunda temporada de House of the Dragon vem aí, ao que tudo indica, em 2024, então nós resolvemos ler todos os livros. Se alguém se interessar, né, quiser participar também, é só me chamar lá no Instagram que eu coloco lá no grupo do WhatsApp. Próxima pergunta é Estádios do Catar, um livro com muitas mortes. E lá no vídeo dos meninos eles vão explicar muito bem em relação a essa parte, né, do porquê, o motivo de tantas mortes, envolvendo a construção desses estádios, envolvimento da FIFA, essa questão toda, né, de trabalho escravo, prazos e tudo mais. E para essa pergunta, facilmente eu poderia colocar de novo, né, o Guerra dos Tronos, porque é morte atrás de morte. Mas para essa pergunta eu resolvi trazer um clássico que eu realmente nem lembrava, que focava tanto nessa parte de mortes e tudo mais, que é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. E esse livro aqui, ele até foca no casal principal e tudo mais, e eu achava que ele ia focar na parte romântica da coisa. Mas é um livro muito antigo, né, 1800 e pouco, o contexto da época faz total sentido, porque aqui nada mais é do que um livro de fofoca, de um ficar falando da vida do outro, ou, no caso, um ficar falando da morte do outro. É por isso que eu trouxe esse livro, né? Porque ele tem realmente esse foco que eu achei completamente inesperado. Eu não achei que ele ia ficar falando desde o início, né, da morte dos personagens e tudo mais. E também faz sentido pra mim, porque ele tem toda uma vibe gótica, dark, macabra. Mas o melhor é que pra mim esse livro, ele te deixa claro que essa não é uma história de amor, não é um romance romântico. Eu acho que ele fala pra você, principalmente pelo desfecho, de como terminam esses personagens, ele te fala que aquilo não é saudável, que aquilo não é bom e não pode ser chamado de amor. Pra mim, isso aqui tá bem longe, né, de ser. Próxima pergunta da tag é França. O livro que você acha que vai ser o favorito do ano, porque realmente, né, a França também fortíssima, inclusive foi a que ganhou, né, a Copa passada. E pra essa pergunta, pode ser um livro ou que você já leu, e aí você tem um feeling, né, que vai ser o livro favorito do ano, ou um livro que você não leu ainda, mas que você acha que ele tem um grande potencial para se tornar o favorito. Eu trouxe um livro aqui que eu acho que vai ser muito difícil algum outro livro superar ele, pelo menos dos livros que eu estou lendo pela primeira vez, porque eu vou reler agora o A Espera de um Milagre e ele com certeza bate fácil como o melhor do ano, mas eu não vou considerar ele porque é uma releitura. Esse daqui eu li pela primeira vez, que é o Persépolis, da Marjane Satrapi. E esse livro aqui, ele é bem diferente porque é em formato de quadrinhos, né? Um formato que eu não tô habituada, mas nossa, que delícia que foi essa leitura. E esse livro, inclusive, tem tudo a ver com essa resposta, né, dessa pergunta, justamente porque o original desse livro aqui foi publicado em francês, já que a autora, né, a Marjane Satrapi, ela tem essas duas nacionalidades, que é francesa e iraniana. E, além de tudo, né, é um livro que a autora vai retratar a própria vida dela, né, as experiências que ela teve desde criança, como foi passar pela Revolução Islâmica e quais foram as consequências, né, disso desde depois, quando a gente vai acompanhando ela até a vida adulta. E ela fica observando, né, todo o caos político e social. Então, assim, é um livro incrível, o traço dele é perfeito. É um livro bem pesado, mas ele, assim, é muito expressivo, sabe? O desenho dela, nossa, é
absurdo. Esse daqui realmente tá com muitas chances de ser o meu livro do ano preferido de todos. E a próxima pergunta da tag é Zebra da Copa. Um livro que você não dava nada e que acabou te surpreendendo. E é uma referência, né, àquele time que não é favorito, que você não dava nada, mas que ele acaba surpreendendo. Aquele famoso, né, não prometeu nada e entregou tudo. E, para essa pergunta, eu trouxe aqui uma das minhas últimas leituras finalizadas, que é O Vilarejo, do Rafael Montes. Porém, aqui a gente tem uma questão, que na verdade, esse é um livro de contos em que o Rafael, ele traduziu esses contos, que é do original de uma autora, e ela é completamente desconhecida. Aqui no prefácio ele conta essa história, né, como que esses contos foi parar na mão dele, de um sebo. E aí ele foi atrás, né, para poder publicar essa história traduzida e tudo mais. Mas vale dizer aqui que essas histórias, elas não são criação do Rafael Montes, como tem aqui atrás, falando. E aqui fala, a escrita do Rafael Montes lembra o trabalho de um bom cirurgião. Bastante precisa, repleta de sangue e tudo mais. Mas não é bem a escrita dele, né? É a tradução dele. E aqui também fala, né, que traz o frescor necessário ao terror nacional. Só que não é bem uma criação nacional, né? Então, assim, eu acho válido, né, falar sobre isso, mas não é também como se o autor estivesse escondendo essa informação da gente, porque no prefácio ele explica muito bem. No final também, porque tem uma foto aqui da autora de todos esses contos, que é essa senhora aqui. E essa senhora tem uma fisionomia que eu acho bem condizente com esses contos aqui que ela escreveu, porque todos eles são muito perturbadores, tem muito gore, muita violência. Inclusive, até as ilustrações que tem aqui, ó, como essa daqui, eu acho bem forte, bem perturbadora. E são contos que eles acabam se interligando, todos eles, né? Todos eles vão falar sobre esse vilarejo e eles trazem uma referência aos 7 pecados capitais. E tudo se interliga no final, né? Então você sabe que tudo ali se passa no vilarejo, só que os personagens são os mesmos. Quando um conto cita um personagem, no próximo conto volta aquele personagem, então você faz ali uma conexão. E essa parte eu achei bem interessante, eu gostei muito como a autora fez. E esse daqui se tornou um dos livros que eu não dava muita coisa, mas nossa, me surpreendeu bastante esse daqui, gostei muito. Próxima pergunta da tag é prorrogação. Um livro que te surpreendeu no final, porque justamente, né, a prorrogação pode definir o resultado, né, de algum jogo, e aí às vezes não tem nada decidido ainda, chega na prorrogação, alguma coisa pode acontecer. E acaba mudando, né, todo o resultado final do jogo. E para esse livro eu trouxe O Impulso, da Ashley Aldrin, que também já tem vídeo aqui no canal. Só que esse livro aqui, o diferencial dele, pra mim, não foi que assim, o final foi surpreendente, ou que ele foi decisivo no final, por ser um final que eu não esperava. Na verdade, o livro, ele até tem um plot que você suspeita ao longo de toda a leitura, que é um livro que vai falar sobre maternidade compulsória, e é uma temática que eu amo, sempre que tá presente nos livros, eu gosto muito da forma como é abordada, só que é um livro que ao longo da leitura inteira, pra mim, tava sendo 5 estrelas e favoritadíssimo. Chegou justamente no final, a forma como a autora resolve finalizar o livro de uma forma muito abrupta, realmente me fez tirar meia estrela desse livro, e eu deixei ele com 4,5 estrelas, né, mas eu favoritei. Mas justamente é porque eu queria detalhes, a autora, pelo amor de Deus, eu só precisava de mais informações sobre esse final. Eu entendo que ela fez de propósito, eu sei que foi assim, pra justamente você terminar com essa sensação de, meu Deus, um trem passou por cima de mim. Mas eu precisava de mais detalhes, e aí por isso que o livro não teve um final surpreendente, mas que acabou modificando toda a minha experiência de leitura, que até então vinha sendo realmente o livro inteiro perfeito até chegar no final. Mas assim, livraço absurdo, como eu falei, né, vai falar em relação à maternidade compulsória, essa questão de ter filhos ou não ter filhos, de estar preparado, de ter a vontade, sabe, o sentimento de querer ser ou não ser mãe. E as consequências, né, do que essa decisão pode se tornar na vida de uma família. Então, assim, livrão. Amém. Próxima pergunta é Pênalti, um livro que por muita sorte tá na sua estante. E eu trouxe aqui livros que realmente foi pura sorte que eles estão aqui. Porque são livros que são mais difíceis, né, de se encontrar no Brasil. São 3 livros do Stephen King numa edição francesa, que é o A Longa Marcha. Esse daqui, né, quando o meu namorado trouxe pra mim da França, até então a Suma ainda não tinha publicado, né, que ia trazer uma tradução desse livro. Então agora ele já tá em pré-venda e tudo mais, já tem, né, a data do lançamento, mas até então não tinha. Então esse daqui era uma novidade de um livro raro. Tem esse daqui, que é o Concorrente, que também é muito difícil de achar uma edição brasileira. E o Dolores Claiborne, que
foi traduzido como Eclipse Total, mas que também é muito difícil de encontrar. Esses 3 livros eu li em e-book, né? Então, realmente a edição física traduzida brasileira eu não tenho, mas foi uma grande sorte deles estarem aqui, porque quando meu namorado foi, eu tinha pedido pra ele, né, algum livro numa edição francesa diferenciada, mas eu não fazia ideia que ele ia encontrar esses livros em específico, né? Ele me mostrou lá vídeo da livraria e tudo mais. E aí eu vi no vídeo essas 3 edições e eu, nossa, completamente inesperado. Então, esses daqui foram realmente na base da sorte. E a última pergunta dessa tag é Taça na Raça, o livro que é o seu troféu. Esse livro aqui eu escolhi não porque ele é raro ou porque ele é caríssimo. Eu escolhi mais por apego sentimental, pelo que a história significa pra mim, e porque pra mim é uma edição linda, maravilhosa, que é de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Nessa edição aqui da Mina Lima, mas que além de ilustrações, traz essas firulas interativas. E eu sei que ninguém mais fala de Harry Potter, eu sei que já tá batido, não é mais assunto recorrente do Booktube, mas ainda assim é uma história que todo ano eu faço questão de revisitar, principalmente nessa época perto do Natal. Eu adoro assistir os filmes de novo, adoro fazer maratonas, e é uma história que sempre vai me trazer coisas boas, que sempre me traz um sentimento muito bom. Eu lembro muito da minha adolescência, tenho muita nostalgia de quando eu devorava essas histórias, do quanto eu fiquei deslumbrada e maravilhada, né, por conta dessa história, por conta desse mundo, né, que a autora criou e que pra mim é incrível ainda. Então, essa edição aqui, ela significa justamente isso, né, a cada ilustração, a cada parte que me remete, né, a essa sensação boa, eu acho absurda, acho incrível. Então, por isso que eu trouxe esse livro aqui como meu troféuzinho. E então, foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aqui embaixo nos comentários algumas das respostas de vocês, que eu vou amar saber. E muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui. Até o próximo. Um beijo e tchau!